muralhas por derrubar, mas o Senhor é conosco, e a palavra dele é infalível, a palavra dele é imutável, e a palavra dele que nos salva e que nos dá vida, e a vida que ele nos dá é uma vida abundante. Eu fico muito feliz por poder estar aqui, agradeço a Deus por cada um dos irmãos, desejo a cada um de vocês um feliz sábado, que Deus nos deu a oportunidade de assim dizer, mas a gente está vendo que cada dia mais, como diz Eliezer aqui, nós vamos ter que conseguir daqui a pouco o segundo andar aqui, alguns jeitos de colocar, porque graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, a nossa igreja tem se multiplicado, a nossa igreja tem sido uma igreja que mesmo muitos lamentam, muitos falam, minha igreja, a nossa igreja, nós só temos que agradecer a Deus essa visão missionária, essa visão de santificação, essa visão de ganhar almas que a igreja Maria Beatriz tem. Isso é muito bom, isso é muito amável, isso é muito gostoso, a gente poder conviver e ver que a cada dia o Senhor renova as nossas forças. Você quer rede? E a gente vê assim, né, que é muito bom ter visitantes aqui conosco. Que Deus abençoe, seja feliz esse tempo conosco, né? Graças a Deus, para a glória do Senhor, nós estamos aqui, a Rose, todos juntos. Marcelo, que Deus te abençoe. É muito gratificante saber que você veio ao melhor lugar do mundo, à casa do Senhor, se colocar à disposição do Espírito Santo. E aquilo que você puder precisar da gente, a gente puder te apoiar, nós estamos à disposição. Nós somos uma família, e essa família abraça todos aqueles que precisam dela. Bom, que Deus possa fazer uma grande obra no seu coração. Você mora aqui por perto? É? Então a casa vai ser sua. Já está aprovado, você já sabe o caminho, a chave você já tem, pode vir que nós vamos sempre estar aqui para abraçá-lo em nome do Senhor Jesus. Silmar, muito feliz de vê-la aqui, não tive como ir buscar hoje, mas o Júlio se frutificou. David, tem lugar aqui na frente, se vocês quiserem, tem 2 lugares aqui, tem 2 aqui atrás. Então, antes de ler a Bíblia, antes de lermos o texto hoje, eu gostaria de dizer uma coisa, né? Como é que é Deus? Como que Deus age na vida da gente? Como que Ele muda os nossos planos, da maneira como Ele quer. Eu ontem à noite estava estudando para falar, baseado no estudo que o pastor Arilton estava fazendo na internet, no canal dele. Aí o Gonçalo vai e publica o estudo que eu ia fazer na internet. Aí eu falei assim, tá bom, vamos mudar então, vamos buscar em Deus outra palavra. Aí a Beth veio aqui e fez justamente o estudo que eu tinha preparado para hoje. Eu falei assim, tá bom, então vamos buscar outro, não vamos ficar sem ter a palavra de Deus na nossa vida. Mas a gente, como a gente se coloca à mercê do Espírito Santo quando nós oramos aqui de joelho, é Ele que vai falar. A gente é apenas um figurante dentro daquilo que é o plano de Deus em nossas vidas. Mas eu falei, você não tinha feito, por exemplo, a segunda janela que eu abri, mas na hora que eu vi a Beth falando aqui, eu falei, nossa, vamos ter que mudar tudo de novo, porque não é isso que Deus quer, pelo menos que eu fale. Ele deu a oportunidade para ela falar e esclarecer. Esse que é um dos grandes propósitos. Nós passamos uma Semana Santa muito abençoada até aqui, nós conseguimos fazer, mesmo que online, os estudos referentes a esses estudos da Semana Santa, foi muito abençoado. Nós tivemos muitas pessoas participando conosco e a gente pôde ver como que justamente isso que o Beth falou aqui, as irmãs estavam pedindo para a gente esclarecer o porquê do ovo de Páscoa, o porquê o coelhinho da Páscoa e não a palavra de Jesus. Se quem foi à cruz não foi nenhum coelho, não foi nenhum ovo, foi o próprio Filho de Deus que se ofereceu por nós naquela cruz do Calvário. E aí a gente vai vendo assim, quanto mais a gente coloca a palavra de Deus como uma prestação de serviço espiritual, mais as pessoas vão sendo edificadas, mais as pessoas vão sendo renovadas, vão sendo transformadas. Cada um tem o seu ministério, cada um tem aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Fiquei feliz pela irmã Elisa, hoje eu pedi a ela, me substitui lá hoje, eu já vou fazer a pregação, então para não ficar muito tempo lá na frente falando, aí vem você hoje comigo, graças a Deus, muito obrigado, que Deus abençoe sempre. Então, vamos fazer uma pequena oração. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos pela tua palavra, te agradecemos pelos teus ensinamentos,
porque ao sairmos daqui nós vamos sair muito melhores do que nós entramos. Nós vamos sair renovados, transformados, vivificados pelo teu poder. E esse poder vem do alto, não é um poder terreno, é um poder que só o Senhor tem para nos dar. Faça-nos verdadeiros obreiros da tua palavra, que sejamos seguidores desses ensinamentos tão maravilhosos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Muito obrigado, nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, lá no capítulo 22, e nós vamos ler o versículo 12. Apocalipse 22, 12. O tema de hoje, dentro da Semana Santa, é um tema abordado como salvos para sempre. E a gente vê muita contestação da pessoa falar uma vez salvo, salvo para sempre. Então aqui ele nos dá um ensinamento, ele nos coloca dentro do princípio básico da palavra de Deus, daquilo que ele chama de salvos para sempre. Então vamos ler lá, diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Quando a gente lê esse texto assim, a gente lê rápido, a gente não busca aquela ênfase, aquele contexto maravilhoso que tem dentro desse texto. A gente fala assim, mas poxa, é tão rápido, é tão curto esse texto, mas eu não conheci Jesus, eu não vi Jesus, eu não estava lá junto com os 12, mas ele diz assim, eis que venho. Então no momento que ele diz eis que venho, ele está dizendo para mim, ele está dizendo para o irmão, ele está dizendo para a irmã, eis que venho. Eu não tive esse privilégio de conversar com ele, ver os milagres que ele fez, mas ele me deu esse privilégio de esperar que ele vem, e eu creio que ele virá, e que ele está vindo, que ele está bem próximo de cada um de nós. E ele ainda frisa, ele fala assim, eis que venho sem demora. Então a gente vê assim que é um retorno divino, é um retorno dentro do tempo de Deus. Eu não consigo de modo algum interferir nisso, eu não consigo de modo algum fazer isso acontecer mais rápido ou mais lento, mas eu tenho que estar preparado dentro daquilo que Jesus está dizendo para mim, ele está dizendo para a igreja dele, ele está dizendo para cada um de nós. Se você está fraco na fé, você ainda não buscou a altura daquilo que você precisa buscar, não demore em buscar, não hesite em buscar, não deixe de se fazer presente na condição que nós precisamos de levar a palavra, de pregar a palavra, de estar preparados, de estarmos preparados para fazermos o melhor para Deus, porque a causa dele, nós somos co-participantes. Nem aos anjos ele deu essa autoridade, ele deu essa autonomia. Ele deu para mim, deu para você pregar o Evangelho, você falar do poder de Deus, você ser um testemunha vivo enquanto você está aqui na face da terra. A gente vê tantas e tantas pessoas falarem tantas abobrinhas, tanta coisa que não presta. Aí você fala assim, poxa, por que não fala de Jesus? Por que não prega Jesus? Por que na hora que ela está escutando o que ela está escutando, ela não faz uma separação dentro daquilo que Deus está revelando para ela? Eis que veio sem demora. A mesma coisa aconteceu com as 10 virgens. Elas estavam esperando Jesus voltar, elas estavam esperando o noivo chegar, mas 5 eram nécias e 5 eram sábias. Aí Jesus fala assim, de que grupo você quer ficar? Do lado das nécias, daquelas que não estavam preparadas, daquelas que não estavam estruturadas dentro da palavra de Deus, ou daquelas que estavam preparadas? Então é isso que Jesus está falando conosco, é isso que Jesus quer colocar para nós. Ele quer mostrar que ele tem esse caráter, e o caráter dele é um caráter verdadeiro. Ele não falou isso como se fosse uma mentira, como se fosse uma fábula, fosse uma história contada para aquele momento. Ele falou com toda a convicção, ele mostrou para João, eis que veio sem demora. Então a gente vê assim, vamos abrir nossas Bíblias, vamos acompanhar um texto bíblico comigo, lá no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 30 e 31.
quando ele fala com relação a essa colocação dele. Eis que venho sem demora. Mateus 24. Quem tiver pode ler, porque já me ajudou a gente poder passar o tempo de uma maneira proveitosa. Ele fala, Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos, com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Amém? Então Jesus está falando isso abertamente para nós. Isso não é um fato isolado, isso não é uma coisa que inventaram, que ele vai voltar. Que história é essa de quem morreu vai voltar? Mas Jesus vai voltar, Jesus vai estar conosco, Jesus vai nos levar, Ele está preparando cada dia mais e mais a nossa morada lá, como diz em João 14, de 1 a 3, ele menciona claramente isso, ele deixa isso muito vivido, claro, através das nossas vidas. E ele fala assim, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um. Então essa recompensa que nós vamos receber, ela está nas mãos de Jesus. Eu não vou receber um título do Banco do Brasil, eu não vou receber um benefício do INSS, eu vou receber algo que está muito além disso, algo que está nas mãos do meu Senhor, do meu Salvador, do meu Redentor. E ele fala, está comigo. Então é individual esse critério, é só Ele que tem a nos dar, é só Ele que tem a passar para a gente aquilo que está preparado desde a fundação do mundo, que é justamente nós herdarmos a terra prometida, nós estarmos com o nosso Deus, nós subirmos com o nosso Deus, para que um dia a gente possa contemplar essa beleza sem par, que será um novo céu, será uma nova manhã, será uma nova eternidade. E nós temos que nos preparar, nós temos que estar estruturado dentro da palavra, porque é um critério pré-estabelecido. É Ele quem vai nos dar. Eu não vou receber da mão de anjo, eu não vou receber da mão de arcanjo, eu vou receber das mãos do meu Senhor e Salvador, a cada um segundo as suas obras. Então a gente tem que procurar nos moldar, temos que procurar preparar-nos espiritualmente, porque vai ser uma coisa individual, vai ser uma coisa exclusiva, vai ser uma coisa pessoal mesmo. Então, de acordo com o meu galardão, aquilo conforme nós vimos aqui no domingo passado, os livros estão ali na frente de Jesus. Jesus está escrevendo tudo a nosso respeito naquele livro, porque o dia que Ele nos chamar, o dia que Ele nos chamar para conversarmos com Ele, para entrarmos no juízo, a gente vai falar assim, não, mas isso aí não foi eu que fiz, não. Não, isso aí não era eu, não estava lá esse dia. Mas está escrito no livro da vida, está escrito no livro do juízo, está escrito lá no livro dos céus, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós merecemos ou não, porque Deus não é injusto. Ele está mostrando para a gente claramente, através do estudo que nós tivemos no domingo passado, quando ele fala abertamente que tudo está nas mãos dele. Ele é dono do ouro, ele é dono da prata, ele é dono das nossas vidas, e ele nos dá uma nova vida. E essa vida nós só vamos conseguir chegar lá se nós realmente participarmos dessa justa retribuição que Jesus há de nos dar. Quando a gente abre a nossa Bíblia lá no livro de Gálatas 6, de 6 a 10, ele fala clara e explicitamente com relação a isso. Ele deixa bem claro, com Deus não se brinca, não faça voto de tolo, porque um dia você vai pagar por esse voto de tolo que você fez. Então tudo que você falar de Deus, tudo que você obedecer, tudo que você colocar nas mãos de Deus, coloque de uma forma que você um dia fique ciente, você vai ser cobrado daquilo que você está fazendo. E quem vai te cobrar vai ser a Igreja Maria Beatriz, não vai ser a Rose, não vai ser Marcos, vai ser o próprio Senhor que vai te cobrar aquilo que você disse que faria e aquilo que você não fez.
Então, muito cuidado. Hoje nós temos culto de evangelização. Não, eu vou estar lá. Você já sabe no seu íntimo que você não vai estar. E você fala mediante a igreja que você vai estar. Então, o pecado é justamente esse. Nós temos que ter discernimento daquilo que falamos diante do nosso Deus. Porque toda e qualquer palavra que nós lançarmos, nós não temos mais o direito de colocar para dentro. Ela foi lançada, ela foi julgada. E se essa palavra foi boa, ela vai subir para a edificação. Mas se essa palavra não foi, ela vai ter um preço muito grande na sua vida. Então, muito cuidado, muita calma, muita sabedoria, muito discernimento para você poder entender esses salvos para sempre. Esses salvos para sempre é a nossa participação diante do trono de Deus. Deus já tem para sempre, está nas mãos dele. Agora, se eu quero ser salvo e entrar nesse para sempre, aí é a minha vida e é eu e Deus. Por isso que a gente tem que ter um espírito de oração, a gente tem que ter um espírito de consagração, a gente está com um espírito voltado para a palavra de Deus. Eu não quero desviar os meus olhos da palavra de Deus. Eu ouço tanta coisa, eu ouço tanta palavra negativa quando eu vou fazer meus tratamentos, quando eu vou fazer quimioterapia, quando eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Mas tudo que eu lanço por terra, eu falo assim: olha, Deus, isso não é o que eu quero ouvir. O que eu quero ouvir foi que a oração, quando eu saí de casa, eu falei para o Senhor: eu quero, sim, ser para o médico um espelho. Ele vai ver em mim algo que ele não viu no outro paciente que saiu daqui da sala dele. E assim tem sido esses 3 anos de tratamento. Eu não posso deixar de modo algum me envolver com as artimanhas de Satanás para me tirar do caminho de Deus. Porque todo dia ele se levanta contra mim. Todo dia ele quer fazer que eu tenha uma coisa, uma outra coisa, é uma dor aqui, uma dor acolá, mas eu confio no meu Deus. Eu sei que o meu Deus vai vir e vai vir sempre agora. E eu quero o máximo da minha vida estar preparado para ter esse encontro com Ele e receber das mãos dele o meu galardão. Não é nada demais, porque Ele prometeu que Ele daria esse galardão. Então eu quero, se o meu galardão está construído em Jesus Cristo, no dia do final eu quero receber das mãos dele. Vai ser como Paulo falou: a coroa da vida, a coroa que está preparada para aqueles que temem a Deus. E é nesse sentido que eu vejo a minha vida nas mãos de Deus. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou mais do que ninguém, não estou aqui para fazer teatro, para ninguém achar que minha vida é um espelho maravilhoso. Eu sou tão pecador como qualquer um de nós aqui dentro é. Mas eu tenho em minha vida uma convicção que Deus se faz presente na minha vida. Deus tem me dado a oportunidade de testemunhar para todos aqueles que chegam até mim para fazer esse milagre que Deus tem feito na minha vida. Não é fácil você lutar, não é fácil você batalhar. Seja luta, seja tempestade que levantar contra você. Mas nós precisamos de um consolo amigo. Nós precisamos da nossa vida estar nas mãos do Espírito Santo. Todos os dias eu tenho que clamar: Espírito Santo me guia, Espírito Santo me guarda. Eu preciso do seu consolo. Porque foi Jesus que disse: Ele deixaria um consolador. Então eu não vou pedir a padre A, a pastor B, a irmã C. Eu vou direto na fonte, eu vou falar com o Espírito Santo. Se foi promessa de Deus, ela vai ser cumprida. E é promessa de Deus, ela vai ser cumprida. Esse é o desejo, esse é o desígnio que o Espírito Santo tem dado para nós. Ele tem nos mostrado isso, ele tem nos ensinado isso. Quando ele fala lá em Mateus 28, 20, ele fala: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação das servas. Então, se os servos ainda não foram consumidos, o Espírito Santo está comigo na pessoa de Jesus Cristo. Ou Jesus Cristo está comigo pela pessoa do Espírito Santo. Porque foi promessa dele não me deixar sozinho, não me deixar nessa luta, amargurado, entristecido, desencorajado, sem saber o que eu vou fazer, sem saber a quem que eu vou recorrer. Eu recorro aos pés do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque só Ele, para tirar essa dor que a gente tem dentro do coração. Às vezes a gente pergunta para a gente mesmo: poxa, mas será que tão ruim eu fui na vida para estar merecendo, para passar o que eu estou passando? Mas aí eu falo: não vou entrar nesse mérito da questão, porque eu sou pecador. Então, só de eu ser pecador, eu já não tenho tudo isso de bom que eu imagino ter ou ser. Então eu peço a Deus: Deus, cuida de mim, põe as tuas mãos sobre mim,
tira de mim tudo aquilo que não te agrada, porque o dia que eu partir, eu quero ter o meu coração totalmente livre das concupiscências da carne. Eu quero viver uma vida de santidade, uma vida de espiritualidade. Esses salvos para sempre, eu sei que é baseado na palavra de Deus, quando ele fala que eu vou morrer, eu vou para debaixo da terra. Todos nós vamos passar por esse processo. Mas o amanhã tão esperado, a glória de Deus tão esperada para as nossas vidas, só Ele pode fazer por cada um de nós. Nós vamos abrir os olhos e a primeira pessoa que nós vamos encontrar vai ser Jesus. Vai ser o anjo dele nos chamando: venha fazer parte desse reino, venha fazer parte desse reino que está preparado para você e todos aqueles que seguem e amam a causa de Deus. Glória a Deus. Então que Deus nos abençoe nesse sentido, Deus nos fortaleça nesse sentido. Ele pode fazer assim. Nós sabemos que existe uma grande obra a ser vencida, existe uma grande obra a ser realizada. Eu vejo o esforço do irmão Israel, vejo o esforço da irmã que está aqui batalhando para que a nossa igreja cresça. Tem um grupo de desbravadores, tem um grupo de tudo que nós precisamos ter. A luta que é para evangelizar, a luta que é você tirar a pessoa de dentro da casa dela para sair para fazer uma visita. Isso é uma luta, isso é uma guerra, isso é uma batalha que o inferno não quer que a gente faça. Mas pelo poder do sangue do Senhor Jesus, nós estamos dispostos a pagar esse preço de sairmos e evangelizarmos aonde quer que for. Então a gente sabe que sem Jesus nós não podemos fazer nada, sem mim nada podemos fazer. É o que está escrito lá em João 15, versículo 5. Se você pretende fazer alguma coisa na sua vida, primeiro entregue a sua vida nas mãos de Deus. Primeiro você levanta, faça seu culto racional, faça seu culto devocional, chame a sua família, leia a Bíblia juntos. Não deixe um sair primeiro do que o outro. Não vamos reunir aqui, nem que seja uma palavra de 2, 3 minutos, mas que seja sempre para edificar e para guardar e proteger a vida de cada um de nós que estamos aí vendo que o mundo está apontando. Eu sei que no início o Sr. Marildo que comentou a respeito do que aconteceu em Santa Catarina, aquela morte daquele. Aí a gente diz assim, mas será que essa morte foi só lá? Quantas e quantas vidas morrem sem a gente saber, sem ser publicado na internet? Quantos e quantos moradores de rua estão aí a mercê do inimigo no caminho das drogas, focado dentro de um submundo que não tem fundo? Mas nós temos a solução para cada um deles. Nós somos a solução para cada um deles. Mas para isso nós temos que entender que Jesus vem e que a gente não demore para se consagrar, que a gente não demore para vivificar essa palavra tão poderosa que é a palavra de Deus em nossas vidas. Ele fala aqui num trecho do estudo, ele fala assim: pela fé temos certeza que Cristo intercede por nós, que Ele nos representa diante do Pai, e que todos os pecados estão cobertos por sua obra vicária. Pela fé entendemos que Ele vai voltar muito em breve. Assim, todo esse conjunto de esperanças nos consola e anima a viver. Então ele fala aqui de uma obra vicária. O que é uma obra vicária? Toda vez que a gente usa o termo vicária, é alguém que está no nosso lugar, alguém que fez alguma coisa que nós estamos vendo Ele fazer por nós. Então isso é uma obra vicária. Jesus pagou todo o preço dessa semana que Ele viveu aqui sobre a face da terra. A última semana dele, antes dele ir para a cruz, antes dele ir lá para o túmulo e antes dele ressuscitar. E aí a gente vê, fala assim, nossa, eu não tenho nem noção, não cabe na minha cabeça um amor tão grande por mim, de chegar ao ponto que Ele chegou, sendo quem Ele era, saindo de onde Ele saiu e chegar onde Ele chegou. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar a vitória em todos os sentidos das nossas vidas. Eu gostaria de deixar aqui um convite a você que talvez está precisando de uma palavra amiga, está precisando que Deus venha tomar conta do seu coração, você que está precisando se entregar nas mãos de Deus, deixar Deus agir por você. Muitas das vezes a gente acha que não tem jeito mais para a gente, muitas das vezes a gente fala assim, esse negócio não dá para mim mais, eu já vivi na presença de Deus, já saí, já voltei. Não importa a sua condição, importa que você tem consciência de que sem a presença de Deus na sua vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, se você precisa de uma oração, se você quer que nós venhamos orar por você,
pode ficar tranquilo, não vai dar para vir para frente, não é nada disso de apelo para vir para frente, porque não temos espaço, mas levante a sua mão, ponha a sua mão aos céus, faça você nesse momento, o seu momento, faça do seu momento a sua fonte de sabedoria, a sua fonte de entrega, porque o que nós queremos é ver você no céu no dia que nós chegarmos lá, poder te dar um abraço, poder dizer, seja bem-vindo, nós lutamos, nós oramos por você, e hoje você se faz presente aqui na presença do Criador. Então vamos orar, vamos, assentados mesmo, podem baixar sua fronte, vamos meditar naquilo que nós falamos aqui, e aquilo que precisar dessa oração, uma oração específica, fique à vontade, Deus é contigo. Senhor, neste momento nós entregamos esse culto nas tuas mãos, entregamos a tua palavra, porque sem a tua palavra nós não somos nada, sem a tua presença em nossas vidas nós não conseguimos cumprir nenhum dos nossos objetivos. Muito obrigado, meu Pai, que essa igreja Maria Beatriz continue sendo uma igreja voltada e focada no Senhor, que tudo aquilo, ó Pai, que nós desejamos em nossos corações para o bem de cada um dos nossos irmãos se cumpram nessa manhã, se cumpram nesse dia, porque nós sabemos que o preço que o Senhor pagou foi o preço da nossa libertação, foi o preço da nossa salvação. Enquanto o mundo comemora com chocolate e coelhinho, nós comemoramos com sangue remidor, o sangue que nos purifica, o sangue que nos lava e nos dá vida e vida abundante. Muito obrigado. Eu coloco nas tuas mãos todo irmão, toda irmã que nesse momento coloca as suas mãos aos céus para unir com as suas mãos e sair daqui fortalecido e curado e liberto de todo e qualquer pecado, de toda e qualquer enfermidade. Muito obrigado. Nós entregamos nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.